O sistema previdenciário do Estado está com déficit há quase 2 décadas. Esse é um dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em um relatório sobre a sustentabilidade dos regimes próprios da Previdência. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário de Controle Externo da Previdência do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Ferraz. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Secretário, qual é o tamanho do rombo da Previdência Estadual hoje, por esse estudo aí que foi feito pelo Tribunal de Contas? Os resultados indicam que há um desequilíbrio financeiro muito grande. A gente pode separar em 2 tipos de desequilíbrios. O primeiro deles diz respeito à insuficiência de receitas de previdência, receitas previdenciárias, para poder pagar todos os benefícios previdenciários já concedidos, o que tem feito com que o Estado tenha que aportar recursos complementares para pagar essas aposentadorias. O ano passado, o aporte foi em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E, além disso, há um desequilíbrio a longo prazo. Significa que, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos hoje, vai faltar em torno de 57 bilhões de reais para pagar as aposentadorias no futuro. Agora, esses 57 bilhões aí, o senhor falou que no ano passado, o aporte que o governo teve que fazer foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais para poder honrar com os benefícios da Previdência. E esses 57, é projeção para quanto tempo? Esse 57 é uma projeção para os próximos 35 anos. Ano após ano a gente tem visto o aumento desse aporte que o Estado tem feito. A expectativa para esse ano é que já cheguem a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Significa que nós precisamos reajustar, equilibrar novamente as receitas previdenciárias para poder suportar todas as aposentadorias que estão sendo concedidas. Para que o nosso telespectador entenda melhor, o senhor consegue dar o exemplo justamente disso, desse rombo, desse caos no sistema previdenciário do Estado? Sim. Primeiro, é preciso a gente deixar claro que a gente está falando das aposentadorias dos servidores públicos. Tá? As aposentadorias, elas, a partir de 98... De todos os poderes. De todos os poderes, exatamente, do Estado especificamente. As aposentadorias, elas devem ser custeadas com a receita de contribuições dos servidores e também com a receita ou com o recurso pago pelo Estado. Se a gente somar a receita de contribuição dos servidores com o recurso pago pelo Estado, a gente verifica que o valor está muito abaixo do que deveria ser. Então, quando a gente fala em reequilíbrio financeiro, é justamente aumentar essa receita para poder ter condições de pagar essas aposentadorias. Agora, uma outra informação. O senhor disse aí que no ano passado teve que ser feito um aporte de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Sim. A pergunta é a seguinte, de quanto é esse benefício no total? O total, a projeção que a gente faz é essa para 35 anos. Não, a pergunta é diferente. A pergunta é diferente. O senhor disse que no ano passado o governo teve que fazer um aporte de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O aporte aí fica subentendido que era um complemento. Isso. Qual é o valor total dos benefícios de previdência que são pagos anualmente? O do ano passado, por exemplo, qual era esse valor? Por mês, nós temos em torno de 250 milhões de reais pagos como benefícios previdenciários. Esse é o valor mensal que nós temos. Tá? Então seria o quê? 3 bilhões de reais por ano, é isso? Isso. Se é 250 milhões por mês, o total anual é de 3 bilhões. Exatamente. Então existiria aí, existe uma arrecadação da Previdência aí, de 1 bilhão e 900 e no ano passado o Estado teve que aportar 1 bilhão e 100. Sim, exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta. Agora, a solução, o TCE mesmo já falou, é lógico que a reforma da Previdência sugerida aí pelo governo federal vem ajudar e corrigir muito dessas coisas, mas é preciso também de uma reforma estadual? Sim, sem dúvida. A reforma da Previdência ela vai trazer um fôlego para os regimes próprios de Previdência. Sem dúvida, ela vai ajudar. Mas ela sozinha não vai resolver o problema. O que a gente percebe ao longo do tempo é que a expectativa de vida vem aumentando, o que faz com que o regime próprio de previdência tenha que ter um maior tempo de custeio com os aposentados e pensionistas. Somado a isso, a gente percebe que há uma dificuldade de reposição da massa ativa de servidores, que são os servidores contribuintes.
Em 2015, a gente tinha um total de 1,72 de contribuintes ativos para cada inativo. Hoje, o último levantamento que a gente fez em 2018, esse percentual já é de 1,42. Então, isso mostra que a gente precisa pensar em política previdenciária como um todo para poder resolver a situação. O senhor citou aí a questão da expectativa de vida. E todo mundo tem consciência de que a reforma da Previdência ela é necessária. Mas aqui no Estado, esse ajuste que precisa ser feito, ele tem que pegar também quem está na elite, não é? Aqueles altos salários, né? Até porque a reforma da Previdência propõe isso, né? Porque é o seguinte, porque não adianta alcançar o trabalhador comum e a elite, os privilegiados ficarem de fora, não é, secretário? Sem dúvida. Porque aí não vai se cumprir aquilo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito. Olha, tem que arrumar a Previdência porque hoje existe uma transferência perversa de renda no sistema previdenciário, que são os trabalhadores mais pobres sustentando aqueles que têm uma previdência altíssima, né? Gente que se aposenta aí com 30, 35, 40 mil reais, né? Sim, sem dúvida. A própria proposta da reforma da Previdência vai fazer com que isso aconteça. As pessoas que ganham mais de 10 mil reais, por exemplo, vão ter um impacto maior em relação às suas contribuições. O senhor acredita que vai pegar essa classe aí bem? Por exemplo, vai pegar os militares, vai pegar os políticos, vai pegar o pessoal do judiciário, esses privilegiados que a gente estava falando aqui? Eu acredito que sim, a gente ainda vai ter muita alteração no texto proposto, porém eu acredito que sim, a reforma ela vai abarcar todos. Quando a gente olha os requisitos constitucionais hoje, a gente percebe que há uma flexibilidade muito grande. Nesse estudo, nesse levantamento que foi feito pelo tribunal, por exemplo, a gente percebe que no Estado a média de início da aposentadoria é de 55 anos. Então é uma média baixa quando a gente vê o tempo de custeio pelo regime próprio de previdência, que passa a ser de 28 anos a partir do início da aposentadoria. E essa diferença de valores dos servidores do Executivo para o Judiciário, por exemplo, para outros poderes, também é grande? Há essa injustiça aqui na Previdência Estadual? Quando você trata de requisitos, os requisitos são os mesmos, porque os requisitos quem define é a Constituição Federal. Então, em termos de requisitos, não há diferenciação, porque todos estão obrigados a cumprir os requisitos da Constituição. Mas tem uma parcela que acaba se aposentando com valores muito mais altos. Sim, sem dúvida. Em relação à média dos trabalhadores que se aposentam. Sim, sem dúvida. Isso é um fato. Isso é fato, né? Isso vai depender, inclusive, do tempo de ingresso da pessoa. Nós temos pessoas que entraram antes de 2003, que têm direito, inclusive, à paridade, que é um reajuste dos benefícios de acordo com a remuneração dos servidores ativos. No caso do Estado, 90% das aposentadorias nossas têm direito a esse reajuste. Isso impacta também no regime de previdência, porque toda vez que a gente tem uma alteração na remuneração dos servidores ativos, acaba alterando também a remuneração, os proventos dos servidores inativos. E tudo isso é um impacto previdenciário que precisa ser analisado com uma boa política previdenciária, que é o que a gente está tentando fomentar. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, secretário.